Olá, meus amigos, vamos lá então. Primeiro, que honra, né? Que honra conduzir esse painel nesse momento, o Feras aí do mercado fotovoltaico. E aí, exatamente qual que é a ideia? O Integrasan é a maior integração do mercado fotovoltaico. Então, esse momento aqui, pessoal, é exatamente para a gente fomentar esse momento de troca aqui, tá? Então, partir de dúvidas, boas práticas que você tem notado, questão relacionada a dificuldades para a venda também. Agora é o momento para a gente colocar tudo na mesa aqui e discutir em cima desses pontos. Show? Então, não fiquem com dúvida aí, que vocês tiverem de boa prática e dúvida também, vou compartilhar aqui para engrandecer esse momento, né? Então, agradecer a participação de todos, amigo Anderson, Marcelo, Bia, Mateusão também. E aí, pessoal, eu vou começar com uma dúvida que é bem simples. Será? É o seguinte, pegar a percepção de vocês sobre 2023. A gente sabe que, historicamente, inclusive, né, tem sido um ano muito desafiador para o fotovoltaico. Um semestre ruim, né? Todo mundo é realmente ruim por uma série de fatores que a gente já sabe. Mas qual é o grande desafio? Por que grandes empresas estão vindo para cá? Por que está todo mundo de olho nesse mercado e a gente não está vendo? É um mercado de energia. Né? Então, o desafio desse início, eu acho que foi fazer essa transformação do humano comprador. Ano passado a gente não vendeu, compraram da gente. Quem diz ao contrário estava no lugar errado, eu acho. Né? Ano passado compraram da gente, agora a gente voltou para 19, 18, onde a gente tem que vender. Só que 19, 18 a gente brigava tentando explicar qual era a diferença de aquecer água e gerar energia. Né? 2018, 2016, só perguntava, é aquele sistema que aquece água? Não, meu amigo, agora a gente gera energia. Então agora a gente não tem mais que explicar isso, agora a gente tem que explicar que a gente não vende placa. Quem vende placa é o Detran. A gente vende energia para o cliente. Então a gente tem que ter o meu cliente que tem que comprar um produto com valor agregado maior, porque ele vai aumentar a demanda, ele vai comprar um carro elétrico, ele vai ter eletrodomésticos que vão mudar, que estão mudando, né? Como é que ele vende? Então a gente tem que estudar muito. Eu acho que esse momento é de inflexão para isso. O grande desafio é entender como comunicar ao cliente essa diferença de energia e placa. Esse eu acho que é o grande desafio. Perfeito. Bia? Aí? Então, beleza, vamos passar aqui para a Bia, mas exatamente, né, Anderson, legal esse panorama que você traz relacionado ao Intersolar também, vê que essa mudança de perspectiva, né, é algo que a gente tem comentado na SolarBio também, não existe mais a figura do integrador fotovoltaico, secador. Agora é o consultor energético. Então a gente tem que mudar esse pensamento também, exatamente para conseguir oferecer serviços cada vez mais personalizados, porque aí sim a gente consegue fugir de uma briga de concorrência, trazer esses diferenciais para agregar valor nessas vendas também. Aproveitando, claro, para pegar a palavra também da percepção da Bia sobre quais têm sido, né, esses principais desafios na venda do mercado fotovoltaico como um todo. Então, analisando o mercado como um todo, só para contextualizar, a Groner é um CRM focado no nicho de energia solar. A gente já está aí há uns 3 anos no mercado, mas talvez vocês conheçam por outro nome, a gente passou por uma mudança de marca recentemente. Depois eu conto qual nome que era, só passando esse tempo. E aí, o ponto principal que eu vejo é um problema que acontecia ano passado, não era visto justamente porque estavam comprando. E o problema que continua acontecendo esse ano, 2018, 2019, é o quê? O fato de existir mais gestor de ouvido do que gestor de dado. Né? Então, vendendo ou não vendendo, o integrador tem uma dificuldade de olhar para os dados, o que de fato está acontecendo. Só dá ouvido ao que o outro diz. Então, o meu sócio falou que está devagar. O meu mentor disse que eu gasto muito com marketing. Tal pessoa falou que os leads estão ruins. Não sei o quê. E o tempo todo, percepções com base no que os outros disseram. Então, é o que eu chamo de gestor de ouvido. Só que quando a gente olha para os dados, e aí que a gente vem, né, e pega essa base do CRM, a gente vai olhar quais foram de fato os motivos de perda. Então, por exemplo, o cliente estava lá com 1.400 leads gerados. E aí, eu fui olhar o CRM dele e ele falou, está devagar porque o crédito está sendo reprovado e tal, não está andando, a gente precisa de melhores taxas de juros. Fui olhar os motivos de perda dele, 3% tinha sido negado o crédito. 30% porque não respondeu. Simplesmente o lead não respondeu. E o resto já tinha comprado com o concorrente. Ou seja, ele chegou atrasado. O time não estava sendo eficiente. E ele com a percepção de que o crédito não foi aprovado, por quê? Porque esse é o principal problema, por quê? Porque é o que o time mais fala, porque ele perguntava para o time,
E aí, vendeu ou não vendeu? Era o que eles mais respondiam. Não, não vendeu por causa do crédito. Mas ele não perguntava para quem estava abordando por primeiro se a galera não respondeu. Não perguntava, você acha que o vendedor vai dizer já comprou do concorrente? Não vai falar. E aí o CRM mostra. Então eu vejo que um dos principais problemas não é só cuidar, que a gente senta para olhar dado quando não está vendendo, né? Mas quando está vendendo, deixa de olhar. E esse problema que o pessoal cometeu. Mesmo o mercado comprando no passado, se fossem olhar as taxas de conversão no funil, não estavam boas. Ainda assim precisava existir um esforço de venda, ainda assim precisava investir em treinamento e capacitação. Então, quando você olha para os dados, você consegue entender algumas situações e parar de achar que algo é um problema, quando na verdade isso é um sintoma. Por isso que eu falei para eu falar. Tá vendo? Muito bem. Sensacional, né? Só complementando, super importante o que você falou, que é o seguinte, que eu percebi realmente no mercado, assim, falta de processo e indicadores, né? Falta do controle dos indicadores. Eu acho assim, venda, processo e indicadores. É processo e indicadores, né? Então, saber exatamente, quem sabe aqui, quantas vendas perdeu no mês passado? Quem sabe? Quantas vendas perdeu? Né? Você sabe por que você perdeu suas vendas? E você sabe as vendas que não chegou para você? Porque também tem esse mal. Né? Então, não, mas é isso mesmo. Essas vendas que não chegaram, isso é o CRM. E até se vendeu, por que vendeu? Eu estava falando aqui, o Anderson falou da Intersolar. Essa Intersolar, além de ser, eu não sei de tamanho, mas de qualidade de integrador presente, foi diferente. Né? Foi, por exemplo, na Crunch, no nosso stand, a gente teve um movimento menor de leads no total, mas leads que se cadastraram na plataforma foram 145. Né? Esse número está bem, 145 chama de quente. Perdeu tempo e se cadastrou. Desses 145, 72 estão fazendo orçamentos. Né? E 72 estão fazendo orçamentos, 54 estão no orçamento em negociação. Quer dizer, é esse o processo de controle, né, de você ver exatamente onde está. Isso tem que estar na ponta da língua de cada um de vocês, com certeza. Perfeito, né, pessoal? Olha que interessante. A Bia trouxe exatamente essa visão relacionada à importância de você ter ferramentas que vão te ajudar na gestão, muito alinhado com o que o Marcelo complementou aqui, que é a ideia do processo. Quando você tem um bom processo definido, aí você vai utilizar uma ferramenta de tecnologia exatamente para você conseguir acompanhar esse nível de dados. Né? Porque pensa fazer essa gestão no tipo comercial numa planilha, por exemplo. Loucura que seria. E essa importância também que é uma tendência que a gente tem do ponto de vista de gestão, né, de se aproximar mais desses indicadores e resultados quando a situação está ruim. Né? Mas às vezes já é tarde demais também. E isso culminou no fechamento de muitas empresas, como a gente tem observado no primeiro semestre de 2023. Queria pegar uma palavrinha também do Matheus Atubecrim aqui, sobre essa percepção, sobre esses principais desafios que a gente tem vivenciado, né, nas vendas aí do fotovoltaico. Legal. Bom dia, galera. Principais desafios, né? Tem uma frase que me marcou muito do livro, As 48 Leis do Poder, que é a seguinte: a gente não vende para o nosso cliente, a gente ajuda o cliente a comprar. Né? E exatamente isso que o nosso colega falou logo no início. Né? A gente foi comprado durante anos, né? E está na hora da gente ajudar o nosso cliente a comprar, instruir ele a fazer a melhor compra, que provavelmente a gente não sabia no passado, e hoje a gente tem que conduzir essa negociação. E um papo com o nosso amigo Marcos Souto, ali atrás, eu perguntei para ele: Marco, estou precisando comprar um ar-condicionado. Ele: eu trabalho com ar-condicionado. E ele virou para mim e falou assim: você já tem fotovoltaico? O Marco vendeu na última semana 100 ar-condicionados. 100 na última semana. Quando o cliente tem fotovoltaico, ele vende o ar. Quando o cliente tem o ar e não tem fotovoltaico, ele vende o fotovoltaico. Venda cruzada. Mas ele fez essa pergunta de forma muito estratégica e não foi à toa. E aí, eu lembro da sua última apresentação que você mostrou um show. Mostrando que marketing não é só a pessoa estar lá em cima fazendo show. Existe uma combinação. E essa combinação é o quê? Capacitação,
processo, indicadores. O Marco não fez essa pergunta à toa. Ele fez essa pergunta porque ele já testou, validou e sabe que dá certo, né? Então, a gente está no momento realmente de se capacitar. O que vocês estão fazendo aqui hoje é louvável, porque somente 4% de todas as empresas que estão no mercado hoje estão investindo internamente dentro da sua empresa, seja em processo CRM, seja em capacitação do time técnico, seja, né, em pós-vendas, e tudo isso vai contribuir, né, para as vendas. Então, na minha opinião, o maior desafio hoje é, né, realmente se capacitar, virar a chave e entender que essa capacitação vai impulsionar aí o movimento de vendas. É isso. Show de bola. Pessoal, mais duas perguntas rápidas aqui, depois a gente abre para o público aí também, fazer as perguntas mais direcionadas, né? E a gente está olhando assim o panorama, né? Fazendo uma visão global do mercado fotovoltaico, alguns aspectos que a gente tem notado também, dificultadores e aí estratégias para conseguir vencer esses desafios também. Agora, pensando e mudando esse foco para a figura do vendedor, especificamente fotovoltaico, né? Pensando no dia a dia do vendedor, o que vocês enxergam assim, como os principais gargalos que ele encontra nesse dia a dia? E bem importante, o que ele poderia fazer de diferente que não está fazendo hoje, poderia destravar o funil dele que está acumulado ali, por exemplo, que poderia ganhar uma proposta do concorrente, poderia, de fato, gerar mais resultado. Sacou? Sabe agora? Bom, isso é uma pergunta muito boa, né? A gente falou aqui, falou antes, você falou também de a gente não acredita em receitas prontas, né? Mas o que eu tenho notado bastante é que quando a gente recebeu ano passado também, porque o mercado estava comprador e a gente não teve muito sucesso. A gente recebeu ano passado muita gente que não comprou, né, no Apocalipse Solar, que todo mundo vendeu, né? Por que ele não comprou antes? Por que ele não compra agora? Porque ele não está seguro. Se ele diz para você que não vai comprar porque ele tem que fazer uma reforma no banheiro, porque ele tem que trocar o carro, é porque ele não está seguro, ele não está seguro que ele precisa do produto. Então, eu acho que nós temos que investir mais em técnicas de como eu abordo o meu cliente. São clientes diferentes, cada um é diferente. Eu tenho que gerar empatia, né? Eu não tenho que vender, eu tenho que apresentar uma solução, tenho que ajudar ele a comprar. Quando ele entende e está seguro que está fazendo um negócio bom, aí ele compra. Então, a gente tem que começar a descobrir no nosso CRM, no nosso cadastro, quem não comprou. Qual é o real motivo que ele não comprou? Por que ele não está seguro? O que faltou de informação? Ou será que faltou, de repente, eu trocar o vendedor e mando o outro lá? Porque não houve empatia. Porque muitas vezes o produto é certo, está tudo certo, o preço está bom, por que não fechou? Não tem empatia. Isso não tem nada de errado, isso acontece. Então, eu acho que entender o cliente e tentar gerar essa confiança é o grande desafio. Não ser mais um vendedor, não falar demais. Esse é o grande problema que a gente tem. A gente que é do comercial, né? O grande desafio a vida inteira, eu sempre ouvi isso. Fala menos. Ouve mais. O pai já dizia pra gente, né? Tem duas orelhas, uma boca. E para o vendedor é difícil. E o primeiro momento ele é muito de ouvir. Então, quando eu ouço bastante, eu consigo acertar o gatilho e gerar confiança. Eu acho que esse é o principal desafio que a gente tem hoje na equipe comercial, em conseguir gerar confiança. Porque se fosse menor preço, ninguém estava aqui. Faz um call center, menor preço, papum, vendeu. Né? E tem que vender valor. Acho que esse é o grande desafio. Não quero entrar muito, porque a gente vai ter justamente uma palestra de técnicas de vendas às 15 horas, né? Vai tocar muito nesse assunto. Mas vender é um processo. A empatia também é um processo. Existe um processo para criar empatia. Existe um processo para tirar o sim do seu cliente. Tá? Isso a gente vai ver um pedacinho da tarde. Tá? Então tem como fazer isso. Eu acho que formação é uma das coisas mais importantes, sem dúvida nenhuma. O que eu vejo é o seguinte: falta bastante informação, né? O mercado ficou muito com medo da lei, né, da mudança da lei, que jogou o horror, né? Agora é o seguinte: hoje, o payback do equipamento solar, né, a gente viu no relatório da Greener, saiu no relatório da Greener 5 dias atrás, né? O payback, com tudo que está rolando, a taxa de financiamento é cara, né? Juros está alto,
né? Financiamento está alto, tem o FIO B. Com tudo isso, o payback é menor. Porque o valor presente do equipamento, o nosso payback é menor um ano. A média era de 3,7 anos de payback, era de 4,7 anos, agora é de 3,7. E a gente pega vários projetos que é de menos de 3. Vários projetos. Só que isso tem que ser explicado. O que hoje em dia você tem retorno em menos de 3 anos? Está melhor do que era antes. Está bem melhor do que era antes. Mesmo com tudo que está acontecendo. Só que isso tem que ser explicado da maneira correta e na ponta da língua. Sensacional, né, pessoal? Então, a importância da questão do processo que o Marcelo está fortalecendo, inclusive até para os próprios gatilhos, né, de maneira adequada de fazer isso. E o Anderson também comentou dessa questão da conexão, você conseguir trazer esse nível de empatia ali, para viabilizar a abertura de portas, digamos assim, né, e esses negócios avançarem também. Queria perguntar principalmente para o Matheus e para a Bia, uma visão diante, né, do que eu tinha comentado aqui também, o que a gente poderia agregar como diferencial? O que o vendedor que está sentado aí agora poderia estar fazendo de diferente para gerar mais negócio e mais resultados para a empresa também? Matheus? Legal. O que fazer de diferente? Como inovar, né, nas vendas. Bom, queria fazer uma pergunta aqui. Tem muito vendedor aqui, né, gente? Quem aqui visitou, né, na última semana ou no último mês, um comércio ou um estabelecimento, um potencial cliente no raio de 500 metros da sua empresa, presencialmente? Pois é, a gente tem aqui 10, talvez, por cento do pessoal que está aqui, menos, né, até. Pessoal, a principal forma hoje, né, de você vender fotovoltaico é em indicação. Se você for para prospecção fria, tráfego pago, esse tipo de coisa, a conversão cai bastante. Então, o principal hoje é indicação. Se acontecer uma visita presencial, isso potencializa ainda mais. Estou falando com a dona dos dados aqui. Com certeza. Gente, tá aí talvez a chave do negócio, né? Testar essas novas formas de abordagem, novas formas de prospecção. Você conversa, por exemplo, com um consultor da Prudential que vende seguro de vida ou seguro de morte, né, que é uma coisa que ninguém quer comprar, mas todo mundo quer ter. Ele só faz reunião presencial. Você liga para ele tentando fazer uma aquisição, ele não faz. Ele quer entender o seu cenário. Na Intersolar, um colega foi para lá, passou em vários distribuidores, fazendo a seguinte pergunta. Ele falou para mim, eu não vou perguntar quanto é o kit, quanto é um painel, quanto é isso. Eu fiz a seguinte pergunta. Como que eu faço para reduzir a minha tarifa de energia? Paralisava os vendedores. Aí a pessoa falava, não, você pode comprar um painel, pode comprar uma inversor e esquecia da solução. Nem sequer perguntava qual era a região do Brasil que ele estava. Nem sequer perguntava, né, se ele estava numa residência. O principal modelo de negócio hoje em Minas Gerais é venda de assinatura de energia. E como que é feita essa venda? Presencialmente, porta a porta. Mudou, né, o conceito do negócio, da mesma forma que mudou em 2015, quando a gente migrou para 687, abriu o mercado para as grandes usinas. Todo mundo pensou que o mercado residencial ia parar, ia paralisar, ia estagnar. E o que acontece? E o que aconteceu? Ele impulsionou, ele cresceu muito mais do que a gente esperava. Chegou a crescer 600% no mercado fotovoltaico anualmente. Então, assim, é realmente a gente saber o que dá certo e fazer acontecer. Perfeito, até complementando, eu vejo que inovar nos processos também é interessante. Isso que você perguntou aqui, quem prospectou. Eu não acho que prospecção é tarefa só de quem faz de fato, né, o vendedor externo, né, aquele cara representante comercial. Prospecção é tarefa da empresa inteira. Uma empresa que não está drivada em crescimento, uma empresa que não está pensando o tempo todo em como trazer mais receita, não vai resolver nenhum problema no momento, porque não tem problema que se resolva sem venda, né? Então, um ponto até que a gente implementou agora, estava até falando com o Ronaldo, meu sócio, ontem sobre isso, a gente está implementando uma corrida de prospecção na empresa. E acho que é legal ficar essa ideia para vocês. Vai ser todos os dias, como se fosse uma daily, né? Todo dia, da 1h30 às 2h, a gente senta, pega todos os contatos e todo mundo prospecta.
E aí vai ser um ranking no final do mês. Quem fica em primeiro lugar ganha o prêmio X, segundo lugar Y, Z. E vai ter um prêmio para prospecção, que mais abordou pessoas, e também um prêmio mais top, né, para quem mais conseguiu converter em reuniões agendadas. Né, porque é a métrica de sucesso. Inicialmente não focando em venda, não focando no final, mas só incentivando a prospecção. E aí a empresa inteira vai se juntar a fazer isso. É os desenvolvedores, é o comercial, é o marketing, todo mundo. Então, em as duas, a cultura, prospectar, gerar demanda. Né? Então, isso são estratégias também para baratear o custo do lead, que está caro, que está todo mundo investido, é um leilão, né? Então, são formas também de ajudar. Eu concordo com tudo que eles disseram sobre a abordagem do vendedor, sobre se conectar, sobre ser mais humano. Mas o principal é tentar entender como a gente pode implementar algumas culturas na empresa que não pareçam reuniões chatas. Que é uma coisa você chegar e falar, pessoal, prospectem. Outra coisa é você puxar a galera e criar um momento para isso. Né? Então, isso é algo que acho que seria uma coisa legal para vocês fazerem também. Complementando, acho legal que a gente sempre pensa em inovação é fazer algo novo. Né? Ok, mas talvez práticas usuais em outras áreas, trazer ela para o solar seja algo novo para o solar. Então, assim, muita coisa que a gente tentou no passado e não funcionou, o momento era outro. Será que agora não vai funcionar? Ou seja, a diversidade dentro da empresa, contratar pessoas diferentes, de cidades diferentes, de costumes diferentes, traz um ponto de vista diferente. Então, a inovação passa por isso, de trazer novas visões de como fazer. Eu ouvi muita gente dizendo, Anderson, porta a porta não funciona, o que eu faço? 200 possibilidades. E talvez o porta a porta, do jeito que foi feito, não funcione. Agora, bater no mesmo, nas avenidas principais, nos mesmos mercados, isso realmente não vai funcionar. Dono de mercado não aguenta mais receber proposta de salário. Aí, dono de funilaria e pintura. E lavagem. E será que eu não tenho outros nichos que têm um consumo elétrico alto que eu não estou abordando? Então, é abrir o leque. Inovação é isso, é tentar enxergar fora da caixa, né? O que a gente vê sempre? Agora vamos fazer o que a gente nunca testou. Ah, mas não vai funcionar. Pô, testa. Da tua empresa pode ser que funcione. Então, acho que esse momento agora nos diz muito isso. A gente está com tempo, a gente está com o mercado parado, então vamos testar, vamos inovar, vamos trazer coisas diferentes. Só mais uma coisa. Sem fim, né? Sem fim. Não vai trazer outro. Mas, assim, uma coisa que você falou das metas, né, é interessante, esse negócio das metas intermediárias. Que você falou, né? O que vai trazer. Porque a gente tem o costume de cobrar, né? O Wesley é o meu vendedor lá, está lá, está aqui à disposição, já vendendo também, né? Para vender vocês. A gente vai estar com condição especial. Já estou vendendo. A palestra, a conversa é sobre venda, tá? Então, falem com ele, está ali à disposição. Tá? Mas é isso que a gente tem conversado bastante sobre isso, né? Eu falo para ele, olha, sua meta de venda é tanto, né? Mas o negócio é a meta de clientes a contactar, clientes a visitar, qual que é a taxa de conversão dele, né? Porque tem vendedor que tem uma taxa de que pode converter 2% das propostas que chegam. Tem vendedor que é 4%. Então, a cobrança entre eles do nível de orçamento que vai chegar é diferente. Né? Cada um é um. Cada vendedor é único. E essa é a diferença na gestão das vendas. Né? Então, quando você tem um orçamento, um vendedor que é bom de trazer um orçamento, um hunter, né? Ele vai lá atrás, coloca ele para trazer. Mas a taxa de conversão dele é baixa, saiba que ele tem que trazer tantos orçamentos. Você vai estar olhando o pipeline e vai saber, opa, estou longe. Então, o controle das metas intermediárias é o que vai dar a meta final. É que a gente fica muito em cima da meta final. Né? Não ou seja, saber o ticket médio, né? A quantidade de pedidos e a taxa de conversão de cada vendedor. Isso com certeza aumenta, melhora a porcentagem de sucesso. Perfeito, até pegando um gancho, um cliente nosso, aqui de Curitiba até a gente tinha criado uma metodologia, que é o 3+2 que ele chamava. Então eram 3 visitas de manhã, 2 visitas à tarde. E ele só remunerava o time comercial por produção e não por comissão de venda. Então, o mesmo valor que ele pagaria, que ele receberia em comissão, ele fez as contas, então eu vou te pagar por visita e por revisita o valor X. No final do mês você apresenta o CRM, as visitas que você fez, as revisitas, eu vou te pagar por isso. Mesmo que não acontecesse a venda, só que não tinha como não acontecer. Entendeu? Porque o cara estava fazendo exatamente o que ele tinha que fazer para alcançar a venda. Ao invés de ele cobrar pela venda, ele cobrava pela produção. Então, mas nem todos fazem isso. Tem cliente, por exemplo, por isso que eu acho errado pegar e falar que existe um método, uma fórmula, ou falar tráfego não funciona, prospecção ativa não funciona.
Eu acho que não é assim, um canal não mata o outro. Tem cliente, por exemplo, que não investe mais em tráfego pago. O que ele faz? Ele estava pagando muito caro no lead, eu nem lembro de que região que eles eram. Estava pagando muito caro no lead, ele falou assim, ó, Bia, o que eu fiz? Eu estou usando os anúncios para contratar representantes comerciais, os representantes me trazerem o lead, e aí eu pago pelo lead que ele traz. Está mais barato do que investir em tráfego. Em compensação, outros clientes investindo em tráfego faturando 7 milhões. Então, assim, não tem bala de prata. Se tivesse, estava todo mundo milionário. Né? Então, essa é a verdade. Assim, eu acho que essa inteligência de inovação, pensar em novas soluções, tem até um treinamento de vendas que a gente estava dando para um cliente. Aí os vendedores mostrou para mim o celular dele e falou: o cliente está reclamando do preço que eu falo. Normalmente a galera já desenha um script, né? Não sei o que. Eu falei, você não filma a operação. Mostra para a estrutura que vocês têm. Você tem até oficina para o carro dos vendedores. Mostra a estrutura. Fala, você acha que isso aqui não justifica o que eu estou cobrando? Eu vou te entregar. Desassistido você não fica. Entendeu? Então, é ser criativo. Ser criativo, ser humano. Né? E também ter a técnica. Daí eu como perfeito. Show, meus amigos. Estamos chegando ao final, mas vai ter pergunta ainda, hein? Calma aí para o almoço. É o seguinte, dos comentários todos, dois bem brevemente aqui. Primeiro, o Anderson comentou ali dessa questão de validar, né? Da inovação é exatamente isso, né? Então, os valores da Solarville não necessariamente tem que ser algo novo, mas alguma prática que você pode adaptar para o contexto que está vivenciando. Dentro disso, eu estava no treinamento de vendas esses dias, e algo que chamou muita atenção, eles comentaram assim, que hoje a gente não precisa ter resposta para nada. Eu pensei, mas como assim? É porque hoje, se você tem um time que chama Data Driven, né? Tá ali focado nos dados e tudo, BIs, você consegue validar as coisas. Então, assim, o que dá certo e o que dá errado? Vamos testar primeiro. Às vezes, a gente tem uma mina do ouro ali do lado e ele está vendo, né? E aí, outro ponto, né, relacionado à questão de aquisição de leads, se tem a questão das estratégias de tráfego que vão variar muito de acordo com o seu público, de acordo com a região e tudo, né? Se não está dando muito certo, por que não olhar, por exemplo, a questão do pós-venda também? Pode entrar em um sistema de indicação com sua base de clientes para gerar novos leads, né? Para que seja interessante ali também. E já fechando, né, pessoal, porque é mais jogo rápido também, né? Eu vou abrir inicialmente para duas perguntas e para os nossos feras que estão aqui com a gente, especificamente sobre a questão de vendas. Então, se alguém quiser contextualizar, compartilhar o contexto que está tendo, seja aí na construção de time de vendas, a máquina de vendas ali, seja com relação a obstáculos que vocês estão encontrando, ou até mesmo relacionados à questão de diferenciais, né, para vencer concorrência. Temos aqui nosso amigo Ronaldo. Uma pergunta para fazer aqui. Bom, quero aproveitar esse tempinho para a pergunta, para disseminar algo em todos, né, que é importante. No quadro aí de cada um, vocês falaram de vários temas que eu achei muito interessante. Um deles, insegurança. Tá? Insegurança no mercado tem uma estrutura que trabalha muito isso, que a gente chama de branding. Né? Então, o branding do mercado está negativo e quase ninguém investe nisso. Então, o branding ele facilita a venda e ele faz com a marca ser conhecida. Você acha que a Apple, né, se preocupa com demanda de mercado por falta de segurança? Não, porque brand gera segurança. Tá? Então, essa é uma solução para isso. A outra coisa que eu queria falar é referente à experiência de compra. Muita gente está falando, nossa, a tecnologia está revolucionando o mercado. Não, a tecnologia, ela meio que sempre existiu, sabe? A gente sempre teve alta tecnologia, digamos assim. Mas o que vem evoluindo com o tempo, absurdamente? A experiência de compra do usuário. Antes, para você pedir um táxi, você levantava a mão. Hoje, você vê onde o cara está, quanto tempo falta para ele chegar, qual que é a avaliação do cara, se ele é bom, se ele não é, você precisa saber tudo sobre ele. Então, o próprio cliente hoje, ele tem o dado na mão dele. Entende? Então, isso antes não existia. Então, hoje, tu tem um cliente com dado também. Tu não tem só você com dado. Então, esse é um ponto que você tem que levar em consideração na experiência de compra do cliente. Quanto de dado você está entregando para o cliente também. Né? Isso é importante. O outro ponto que muita gente confunde, aí eu quero deixar isso muito bem separado, relacionamento com branding. Branding não é relacionamento. Branding gera segurança. Relacionamento gera autoridade. Tá? Então, você se relacionar com o teu cliente,
você falar, passar conhecimento, mostrar o que você tem de capacidade para ele, você vai se tornar autoridade para ele, tá? Então é diferente de você gerar segurança. A autoridade, tudo que você falar ele vai ouvir, porque você é bom, tá? E o último, que eles falaram ali também sobre teste e hipótese, né? Que é o conceito de growth. Muita gente não sabe o que é growth, o conceito de crescimento. Qual que é o conceito de crescimento de uma estrutura de growth dentro de uma empresa? Você levanta uma hipótese. Nossa, será que isso daqui funciona? Testa ela. Testei, funcionou. Agora escala, tá? Então, growth dentro de uma empresa, você precisa ter isso. Nossa, será que essa prospecção aqui vai funcionar? Vamos fazer um teste em pequena escala. Ó, só esse vendedor aqui. Testa fazer uma prospecção só nessa lista de supermercado. Pô, testou, agora eu vou colocar para todos e escala isso em grande, e coloca isso em grande escala. Então, são os 4 pontos que eu ouvi, que eu achei interessante, né, sobre isso. E se vocês quiserem também decorrer sobre esses temas, porque eu acho que é legal a gente dar nome às coisas, para vocês pesquisarem depois. Então, segurança, que ele falou, branding, né? A gerar autoridade para o cliente para fazer venda, relacionamento. E como que eu faço para que o meu cliente tenha uma experiência incrível com a minha empresa? Estudo experiência de compra, que é o que mais está evoluindo no mercado hoje. A maior evolução em todo o mercado é a experiência de compra. A Tesla, Elon Musk, etc., ele está vendendo carro na internet. Você pede e chega na tua casa. Quando que a gente ia pensar isso? Entende? Você compra o carro, escolhe a cor, escolhe tudo. Aí agora a gente está tendo a GMW fazendo isso com a Val. A gente está tendo isso, inclusive, em parceria com o Mercado Livre. O Mercado Livre fez parceria com a GMW. Eles estão vendendo carro, né, 100% online na internet, na estrutura do Mercado Livre. Por que a gente não pode fazer isso com energia solar? Quem está testando essas hipóteses? Quem está vendo a experiência de compra? Isso é a real inovação que a gente pode trazer no mercado. Muito boa, muito boa. Inclusive, assim, uma inovação eu usei bastante, né, que tem a ver bastante com a parte de CRM. Vocês têm que conseguir medir o nível de satisfação do cliente de vocês ao longo do tempo. Como assim? Quando ele compra, o nível de satisfação dele está lá no espaço, está ao máximo, ele comprou. Neste momento eu pego a indicação, porque ele vai falar para todo mundo que ele comprou um solar. Mas é uma indicação fria, porque ele ainda não instalou, eu ainda não sei se foi bem sucedida a compra, mas é um momento de indicação. Aí a satisfação dele vai caindo, até o momento que ele está agendado a instalação. Instalou, aí ele tem outro pico de satisfação. Ufa, botaram o que eu paguei. Funcionou? Funcionou. Então, assim, eu tenho 2 picos de satisfação do meu cliente que eu tenho que saber usar. O momento da compra, onde eu tenho que identificar, usar mídias sociais, falar para todo mundo que ele comprou e me expor como vendedor. E no segundo momento, que muita gente chama de pós-venda, só que está errado, a venda não terminou. A venda só vai terminar depois que ele recebe a primeira conta e ele entendeu a primeira conta. Vocês viram que eu tenho 3 oportunidades de prospectar indicações diferentes? No ato da compra, no ato da instalação, se a instalação foi bem feita, então por isso é importante ter isso. Instalou, funcionou, ele recebeu toda a informação de CRM, de dados, de qual é o aplicativo que ele usa, e quando veio a primeira conta. E a grande maioria dos integradores que eu conheço não aproveita esses 3 momentos. Trata isso como pós-venda, não é. É venda. A pós-venda só vai acontecer quando eu tenho que ir lá limpar. Então, assim, são 3 picos, são 3 dados que eu tenho que aproveitar e que a gente usa muito pouco. Então, um ponto de growth que o Ronaldo falou ali, que é importante destacar, não é teste se você não controlar. Então, não é assim, testei, botou lá, contratou uma agência que seja. Tem uma agência, rodou por um mês, não funcionou, testei, não deu certo. Não, tem que delimitar um tempo de teste, qual o tamanho da amostra que você está colocando nesse teste, o que você espera de resultado e quanto você vai despender de investimento nisso frente ao resultado que você quer ter. Porque não adianta também eu colocar, por isso que tem até um nome de uma metodologia, um framework, que se chama ICE Score. Você coloca qual é o impacto que eu vou ter, que eu espero, quanto de recurso eu vou ter que colocar e qual é a facilidade desse teste. E aí sim eu vou controlando o resultado disso. Então não é de largar a situação ali, vendedor, tenta aí fechar mais esse mês, vamos ver, vamos testar. Essa nova abordagem e some. Tem que controlar, senão não é teste, senão é louco. Senão não é o foco dele, né? Ele vai manter o que ele tinha lá para chegar nas metas que ele tinha também. Marcelo? Só colocar um negocinho de branding. O branding é uma coisa interessante, né? Porque virou muita moda, né? Branding. E muitas empresas
fala assim, agora eu vou ter meu brand, né? Ou, aí você vê muito aquele negócio marqueteiro, assim, você chega nas empresas, hoje tem missão, visão e valores, né? Então, ela coloca missão, visão e valores. Mas isso é profundo se você fizer de verdade, porque assim, quais são os valores, pouca gente faz isso, quais são os valores que me levarão a atingir esta missão? Isso muda, tá? Porque muita gente chega lá, vai no banco, aí tem lá valores, tá? Bem-estar da comunidade. Desculpa, banco, seu valor não é esse, seu valor é lucro, né? É maior resultado para o acionista. Beleza! Por que eu estou falando isso? Porque isso permeia, quando você tem os valores verdadeiros permeado entre os seus colaboradores, isso vai para todo mundo. Tá? Isso vai para todo mundo, mas são os valores verdadeiros, porque aí a missão e a visão serão atingidas e todo mundo vai estar contribuindo para ela. Então, o negócio de branding é só ser verdadeiro. Né? Eu já vi muita empresa que trabalhou com branding marqueteiro, entendeu? Só mudaria é um branding verdadeiro que vai premiar e isso vai ser sentido pelo mercado. Show. Meus amigos, vamos abrir para uma última pergunta aqui para o almoço. Pergunta, dúvida sobre vendas. Aonde aqui? Achei. Vamos lá. Tudo bola. Se apresentar, por favor. Meu nome é Gustavo, eu tenho 18 anos e eu hoje faço parte da gestão dos anúncios da parte online do Grupo CNF. Eu tenho uma dúvida, porque recentemente a gente tem focado bastante na venda de clientes de grandes usinas, né? A gente tem várias estratégias e uma das dúvidas que a gente tem é em relação a como é que a gente pode fazer essa estrutura online, poder captar mais clientes de forma online, obviamente que a gente está testando outras estruturas também, mas fazer uma captação online para a gente poder conseguir trazer esses clientes que têm um perfil mais qualificado, né? A gente tem trabalhado também com usinas de 1 mega, 2 mega para cima, né? Então a gente queria saber como é que é a captação disso nas zonas de vocês. Vou introduzir aqui, aí não sei o que mais quer responder, experiência própria, mas por muito tempo eu e meu sócio, a gente também tocou em paralelo uma agência de marketing, a gente vendeu ela recentemente, mas algo que a gente sempre entendeu muito bem foi de marketing, que não tem como ser empreendedor sem entender de marketing e vendas, né? Bom, e aí, um ponto que eu vejo, assim, primeiro, não necessariamente a gente precisa vender na internet, mas sim com a internet. Isso é importante para o cliente entender. Com o seu cliente. E testar múltiplas formas de prospecção. A gente iniciou uma prospecção recentemente através de SMS. SMS. E por que a gente testou isso? O WhatsApp ele já está ficando um pouco poluído a nível comercial. Todo dia você recebe uma mensagem de alguma empresa, enfim. Só que tem gente, e principalmente as pessoas mais conservadoras, que utilizavam realmente o SMS, que vão ver o seu SMS. Né? E aí a gente está testando isso e já tivemos isso. Ou seja, avaliamos a nossa amostragem, né? Fizemos o teste e agora a gente está analisando, né, as conversões. Então, é exatamente isso. Entender aonde seu público está e com quem o seu público se conecta. A gente fez um teste muito interessante, que é o seguinte. Captamos um lead, convertemos esse lead. Nós vamos em quem esse lead se conecta. E atacamos quem ele se conecta. Entende? Então, realmente esse teste, eu falo muito bem sobre isso, ele é válido. Mas, principalmente, estar no local certo, na hora certa, com a pessoa certa. E o presencial conta muito. Estar em evento, principalmente com esse tamanho de usina, super importante, tá? E só para contextualizar o que o Roger falou, hoje a gente atende usina de 1 painel até usina de 3 milhões de painéis. Eu estou falando de uma usina só. E não são poucas usinas grandes que tem no Brasil. Tá? A gente tem cliente, por exemplo, com mais de 100 usinas de 5 megas, só em Minas Gerais. A gente tem cliente com mais de 120 usinas de 5 megas a nível nacional. A gente tem cliente, por exemplo, que tem 10 usinas de 800 megas espalhadas no Brasil. Tem muita usina espalhada. Muito potencial cliente também. Já? Assim. Gustavo, olha só, um negócio interessante que a gente tem que fazer o que eu estou falando? Quem é que eu quero atrair? Porque é muito bom, às vezes, as pessoas falam assim, não, tá na hora agora fazer TikTok. Aquele cara tem 50, 45 anos, às vezes o cara que investe não está no TikTok, não tem tempo para isso, entendeu? Então eu tenho que entender quem é a pessoa que eu quero comunicar.
alto que eu nem vi que estava desligado, cara. Desculpa aí, pessoal. Então, Gustavo, então a ideia é quem que eu quero chegar? Aonde eu quero chegar? Como é que eu chego nessa pessoa? A pessoa quer chegar no cara que está investindo em usina ou no cara que está construindo a usina? São figuras diferentes. Né? Ter amizade com os bancos é algo fundamental. Porque geralmente a pessoa que faz investimento procura conselho do seu gerente, do cara que ele conversa, do banco. Então, ir a eventos que talvez não sejam da minha área, não tem nada a ver com evento de corretor de imóveis. Cara, mas eu vou. Porque quem está fazendo seguro tem patrimônio. Quem tem patrimônio investe. Entendeu? Então, essas ligações são interessantes. E não desistir do que a gente já faz de tráfego pago, mas tentar entender. Pô, o Facebook é uma ferramenta falida. Será? Pega os dados de fechamento de negócios residenciais. Tu vai ver que o Facebook é uma puta ferramenta para fechar negócio residencial. Entendeu? Então, eu tenho que analisar sempre e não pegar de novo. A gente está sendo chato aqui, mas receita de bolo existe e bolo abatuma, né? Todo mundo faz o mesmo bolo e o meu não é errado, o teu fica maravilhoso. Então, vamos tentar entender, copiar e, principalmente, onde eu quero chegar. Onde é que esse cara está? Quem são as conexões dele? Eu acho que a principal dica que a gente dá é tentar ver um pouco além da nossa caixinha, né? Porque para nós é algo tão novo. Energia solar, aqui é tanto tempo, mas eu vou na reunião de colégio dos meus filhos e tem pais de colegas que dizem assim, trabalho com energia solar, né? Esse negócio vale a pena? De puta, que planeta esse cara estava? Onde é que ele veio, entendeu? Não está no mundo dele. Nem todo mundo está no nosso mundo, nem todo mundo está tão acostumado e seguindo os mesmos canais que a gente segue. Então eu tenho que entender como é que eu chego nesse cara. Porque o cara que já recebeu 15 propostas, esse cara está saturado, tem que chegar diferente. O cara que nem sabe se vale a pena, é um cara mais fácil. Então, são dicas que eu acho que vale a pena a gente focar e tentar entender, perder tempo entendendo aonde eu quero, quem é o cliente, para depois escolher os canais que eu vou usar. Só essa técnica, né? Tem uma técnica para clientes grandes que chama teia de aranha. Né? Você tem que traçar uma teia de aranha dentro desses clientes grandes. Tá? Então, por exemplo, eu vendia papel moeda. Tá? Eu atendi todas as casas da moeda da América Latina, tá? Durante um tempo. Tá? Na Casa da Moeda, tinha o seguinte, porque Casa da Moeda é licitação, mas tinha que chegar o meu projeto. Mas eu fazia o seguinte, eu ia de papel, tá? Eu ia lá no cara da tinta e ficava fazendo lobby com o cara da tinta. Não lobby, não. Lobby assim, provando que o meu papel ancorava a tinta melhor. Aí saía de lá, aí tinha certeza que a especificação da tinta no meu papel é melhor. Saía de lá e era o cara da máquina, que rodava a máquina. Assim, faz o teste aí de rodar a máquina. Eu era a melhor empresa para papel moeda do mundo, então eu saía. Faz o teste. Vê que velocidade roda essa, que velocidade roda o concorrente. Então eu tinha contato com todos os detalhes para a ordem de compra chegar para o comprador. O comprador era detalhe do detalhe. Então, nesses clientes grandes, mais ou menos o que ele falou, é isso. Né? É você entender quais são os influenciadores do cara que vai tomar a decisão. Né? Então, a teia de aranha funciona bem nesses. Meus amigos, chegamos então ao final do painel de vendas. Para a gente sair para o almoço agora, né? Em breve a gente já comenta aqui da programação para a parte da tarde também. Agradecer mais uma vez ao Anderson, ao Marcelo, a Bia, ao Matheus, compartilharem aqui com a gente, né, dessas vivências, dessas práticas. E do que a gente tira disso tudo, né? A gente tem que testar. Não existe bala de prata. E muitas vezes, no momento em que todo mundo está indo em direção, talvez os métodos tradicionais possam ser aplicados e a gente gerar mais resultados também. Além dos conceitos de colaboração dos participantes aí também, tá, pessoal? Então, agradeço mais uma vez, finalizamos por agora. E só tirar uma fotinha aqui, né? E aí eu passo a palavra para o nosso amigo Jean Diniz.